Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista, professor Hermano Campos, e nós vamos no vídeo de hoje abordar um dos temas teológicos da nossa declaração de fé, que é considerado da maior relevância, que é sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos nos vídeos passados explicações sobre a doutrina da Trindade, sobre a triunidade de Deus, sobre a ideia de comunidade divina e como a nossa denominação, a Assembleia de Deus, no caso específico a nossa Assembleia de Deus Montese, tem um entendimento acerca dessas doutrinas. A grande questão é que em teologia um assunto leva a outro, um raciocínio desemboca em outro. E ao estudar as pessoas da Trindade, nós nos deparamos com o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é um estudo sobre o Senhor Jesus que nós vamos trazer. Nesta primeira etapa, nós vamos trazer o estudo sobre a natureza de Cristo. E no estudo próximo, nós vamos trazer sobre as obras de Cristo. Então, quando a gente pega o nosso manual da declaração de fé, que diz assim, conforme o nosso credo, nossa declaração completa: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Hebreus 4,15, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Então, a declaração de fé, ela, na verdade, ela vai seguir o que a grande ortodoxia cristã segue nas suas linhas gerais. Nós, nesse sentido, em cerca de 80% a 90% que você vai ver hoje aqui comigo nesse vídeo, e também acredito que uma boa parte do próximo vídeo, você vai ver que é uma doutrina comum entre não só pentecostais, mas também protestantes, não só entre protestantes, mas também com católicos romanos, não apenas com católicos romanos, mas também os ortodoxos. E então são poucas as denominações, igrejas e vertentes cristãs que vão divergir sobre, em termos de quantidade de seguidores, ou seja, são poucos os seguidores cristãos que vão negar algum ou mais de algum dos pontos que vamos abordar. Então, de forma geral, é uma discussão que já é posta ao longo dos séculos. Não é uma discussão recente, não é uma discussão como a gente vai ver, por exemplo, na pneumatologia ou na escatologia, que são questões, debates que são dos últimos 2 séculos. É um debate que, na verdade, nas suas linhas gerais, já se encerrou no século V, lá no Concílio de Calcedônia. Então, essa parte da nossa abordagem vai responder as seguintes perguntas, que é: o Senhor Jesus, qual é a sua identidade? Qual é a sua natureza? Como alguém consegue ser homem plenamente e Deus plenamente? E como essas duas naturezas se harmonizam? Qual é a participação de Cristo na obra da criação, na obra da redenção e na obra da conservação, ou seja, no ato de manter e sustentar o mundo? E nós podemos ainda, talvez, colocar um pouco mais adiante qual será o papel de Cristo no momento escatológico. Então, meus amados, esses são os questionamentos que geralmente se levantam, são as problemáticas que geralmente as pessoas se questionam quando a gente aborda as temáticas cristológicas. Bom, a gente vai começar então, que eu vou seguir aqui fielmente o livro da Declaração de Fé, começa falando sobre os nomes e títulos de Jesus. A gente sabe que, acho que é de conhecimento, de domínio geral do meio evangélico, que o nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que seria Deus salva, ou salvação de Javé, ou Javé é Salvador.
e teria seu equivalente no Antigo Testamento ao nome Josué. Então isso seria a ideia de que Deus é salvador, de que Deus ele salva. Embora outros nomes assimilados no Antigo Testamento, como por exemplo Isaías, pode também significar algo parecido, algo como salvação do Senhor. Bom, quando o texto foi traduzido lá para a Septuaginta grega, você vai ter uma palavrinha hebraica específica, que é a Mexia, ungido do Senhor, Messias. E eles vão traduzir pela palavra grega Kyrios. Kyrios, traduzido, seria Senhor. Seria Senhor. Kyrios, Senhor. Que é justamente a palavra Elohim. Senhor é traduzido para Kyrios. Já por outro lado, a palavra Mexia, ou seja, o ungido, é traduzido no grego por Christos. Então a gente tem sempre que ter muito cuidado ao ver esses dois termos gregos, porque são palavras muito parecidas, mas que expressam coisas relativamente diferentes. Kyrios significa, então, Senhor, dominador. E geralmente os tradutores da Septuaginta, toda vez que eles viam a palavra Elohim ou Yahvé, que aí variava no contexto do Antigo Testamento, quando fizer a tradução da Septuaginta, o traduziram pela palavra Kyrios, Senhor, genericamente. E esse título também é aplicado a Jesus Cristo, esse título de Senhor. Porém, Kyrios, Senhor, era algo amplamente conhecido no mundo antigo. Os senhores de escravos e os grandes homens respeitáveis da alta sociedade no mundo helenístico eram chamados genericamente de Kyrios, eram chamados de Senhor. Agora, a segunda palavra, que é Messias, Machia, Hamashia, vai variar muito também no hebraico, mas tem essa raiz de Mexia, o Messias. Então, os gregos traduziram, aliás, a Septuaginta, os tradutores traduziram por Christos. E Christos aí, de fato, significa o ungido de Deus. Então, esses são os termos mais comuns que nós utilizamos na figura do Senhor Jesus. Claro que no meio evangélico a gente tem pessoas que criticam o uso do nome Jesus Cristo, que atribuem inclusive a falsas divindades, que dizem que o nome que deveria ser chamado era apenas o nome hebraico, o nome Mexia. Porém, eles incorrem num erro gravíssimo. Primeiro, porque o próprio Novo Testamento usa o nome Jesus várias vezes, usa o nome Cristo várias vezes. A literatura cristã antiga, dos séculos 2, 3, 4 e 5, também usa o nome Jesus, também usa o nome Christos, e isso não é visto de maneira nenhuma como algo demérito para a pessoa do Senhor Jesus. É porque realmente nos últimos anos tem se instalado no meio evangélico brasileiro uma onda judaizante e as pessoas acabam tendo essa dificuldade e ficam às vezes procurando essas pequenas filigranas para ficar debatendo. Mas de fato, a literatura cristã antiga e o próprio Novo Testamento usa esses nomes de forma indistinta e não há necessidade de ficarmos discutindo tais coisas. Bom, a declaração de fé continua ainda comentando sobre a humanidade de Cristo. E o que nós podemos falar sobre a humanidade de Cristo, de maneira resumida, é que Jesus ele é consubstancial conosco em sua humanidade, à exceção do pecado. Então, o Senhor Jesus, ele é igual a nós em todas as suas características, à exceção do pecado. E, inclusive, isso gerou uma discussão muito grande, lá nos primeiros séculos da era cristã, e surgiram duas heresias que abordavam justamente essa negação da humanidade de Jesus Cristo. Nós temos uma que surgiu ainda no século I, que era o docetismo, que era a ideia da palavra grega dokes, que significa aparência, em que o Jesus humano ele era uma aparência. Ele era, na verdade, um espírito evoluído. É bem parecido com a visão espírita sobre Jesus. Então, Jesus era o espírito evoluído. Então, mais adiante, isso desembocou no gnosticismo, que o gnosticismo, nas suas mais variadas formas, nega a humanidade plena do Senhor Jesus. Mais adiante, já no século V justamente, você vai ter
uma reformulação dessas ideias e vai ter a heresia do monofisismo, que dizia que a natureza divina de Jesus é tão grandiosa que ela engole a natureza humana. A natureza humana ela é insignificante diante da natureza divina. E por fim, nós vamos ter ainda mais adiante o monotelismo, em que Jesus não teria apenas a vontade, aliás, que Jesus teria apenas a vontade divina, que a vontade humana não guiaria o nosso Senhor Jesus. Ele era guiado exclusivamente pela vontade divina. E para nós refutarmos essas ideias, não é tão difícil, nós podemos recorrer à Escritura. Nós vamos observar que o próprio apóstolo João coloca que o verbo se fez carne, que o verbo virou matéria, virou carne, virou sangue, virou órgãos, tecidos e tudo mais. Então é absurdo negar a proposição escriturística de que Jesus veio em carne. O próprio apóstolo João, mais nas suas epístolas, que na verdade na nossa Bíblia elas aparecem mais adiante, mas foram escritas antes do Evangelho do Apocalipse, nas suas epístolas, João também coloca para nós que aquele que nega que Jesus veio em carne é o próprio anticristo. Então, apenas com essas afirmações, nós podemos rapidamente refutar todas essas heresias. Muito embora você possa acabar encontrando, eventualmente, alguém que defenda essas ideias, mas não é o pensamento da nossa denominação. Então, a humanidade dele tem, de fato, essa humanidade plena. Então, Cristo, ele não teve um monotelismo, ele não foi guiado apenas pela vontade divina. Porque se ele fosse guiado apenas pela vontade divina, ele também não teria fome, ele não teria sede, ele não sentiria angústia. E quando nós olhamos na descrição feita pelos evangelistas do ministério terreno de Jesus, fica evidente a plena humanidade dele. Eu até me arrisco a dizer que quando Jesus se movia de íntima compaixão, não era apenas uma compaixão divina, mas também era compaixão humana. Assim como nós, quando olhamos um mendigo, quando olhamos uma pessoa numa situação deplorável, e o nosso coração ali no fundo, ele se contorce, ele se comove ao ver aquele drama terrível. Então isso faz parte também da natureza humana. E Jesus também tinha isso. Então, de fato, você vai observar que Jesus tinha um duotelismo. Ele tinha a vontade humana e tinha também a vontade divina. Muito embora a vontade humana e a vontade divina harmonizassem entre si. A vontade humana e a vontade divina cooperavam para o bem comum, que é a salvação. Muito bem. No terceiro ponto da nossa declaração de fé, nós vamos ainda ver a ideia da deidade absoluta de Jesus. Esse também é um outro debate que surgiu no cristianismo antigo, que se debatia se Jesus era Deus como o Pai era Deus. Se Cristo era plenamente divino, como o Pai era plenamente divino. E essa discussão, na verdade, ela se arrastou por muito tempo. Ela se arrastou por alguns séculos. E nós vamos ter algumas heresias também que vão surgir e que vão negar essa divindade de Jesus, ou de maneira parcial ou de maneira total. Uma das heresias que negava, um dos grupos heréticos que negava a divindade de Jesus, e aí de forma plena, foram os ebionitas, que eram pessoas que criam que Jesus era o Messias, mas despojavam da messianidade de Jesus qualquer aspecto de divindade. Então você tinha no século I, nas últimas décadas do século I, você vai ter esse grupo chamado de ebionitas que negavam que Jesus era divino, embora dissessem que ele era o Messias. Mais adiante você ainda vai ver outros grupos, como por exemplo, no século IV, você vai ter o grupo dos arianistas. E Ário, presbítero de Alexandria, ele propunha que houve um tempo em que o verbo não existia. Então, propondo que houve um tempo que o verbo não existia, ele está negando que Jesus é Deus como o Pai é Deus. Você vai ter mais adiante ainda a heresia do nestorianismo, que vai dizer que a divindade e a humanidade de Jesus formam duas pessoas diferentes. Você teria uma pessoa com dupla personalidade, com dupla face, uma face divina e uma face humana. E todas essas são proposições que a igreja ao longo dos séculos considerou como heréticas. E, diferentemente do que muitos críticos da fé cristã falam, isso não foi imposição, digamos assim, para usar a expressão popular, não foi expressão goela abaixo. Foi fruto de longas discussões no seio da igreja
e fruto de um consenso de bispos reunidos em um concílio. Então não é uma decisão arbitrária de uma instituição. As pessoas confundem muito as decisões tomadas pelo cristianismo antigo com as decisões tomadas pela Igreja Católica Romana na Baixa Idade Média. São duas coisas completamente diferentes. A Igreja Cristã Antiga ainda não tinha esse cabedal de atribuições que centralizava-se em torno de uma figura que determinava o que todas as outras deviam fazer. Essa ideia do papado absoluto é a construção da Alta Idade Média e que vai mostrar sua plenificação, seu poder pleno na Baixa Idade Média e entra em decadência a partir da Reforma Protestante, sendo aí duramente questionado ao longo do século XX. Então é outra história. O cristianismo antigo era o cristianismo mais múltiplo, era o cristianismo que tinha uma pluralidade de atores e de pessoas que debatiam entre si essas questões tão importantes. Então, na verdade, essas heresias elas põem em xeque a figura da humanidade, a figura de Cristo como Deus pleno. Porém, o que a igreja cristã optou? A igreja cristã tomou como decisão a doutrina da dupla consubstancialidade de Cristo. Nós já falamos que Cristo é igual a nós, é consubstancial na humanidade, e ele é igual ao Pai, consubstancial com o Pai na sua divindade. Então, todos os atributos e atribuições de Cristo como Deus são os mesmos atributos do Pai como Deus. Em nada eles diferem um ao outro, muito embora na missão terrena, Cristo na missão da terra, como o Messias que vagava, que andava pelas cidades e pregava o evangelho do reino, ele voluntariamente se submeteu ao Pai, e nesse sentido o Pai é maior do que ele. Então, quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, não é o Pai ser maior de forma essencial, e sim no propósito, no escopo da missão e do ministério messiânico de Jesus. Jesus voluntariamente renunciou o uso independente dos seus atributos divinos e o submeteu ao Pai. Esse é o grande ponto que muita gente se confunde. Jesus fez isso de forma voluntária quando do seu ministério terreno. E é interessante até que no Evangelho de João ele coloca isso, né? Ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que tu me tive antes da fundação do mundo. Então, a ideia de que antes da fundação do mundo, Jesus tinha uma glória igual à glória do Pai. E apenas na missão terrena, por conta de ele voluntariamente ter se esvaziado, a expressão de Filipenses, as pessoas fazem uma briga danada para saber do que Jesus se esvaziou. Jesus se esvaziou do uso independente dos seus atributos divinos quando da sua missão aqui na terra. Então é apenas nesse sentido em que o Pai é maior do que Cristo. Mas essencialmente não. Nós vamos observar inúmeros textos bíblicos que atestam a divindade de Jesus Cristo. Nós temos o prólogo do Evangelho de João. Nós temos Colossenses 2,9, que Paulo coloca que nele habita toda a plenitude de divindade. Não é uma divindade mutilada, não é uma divindade parcionada, não é uma divindade fracionada, é uma divindade plena, assim como o Pai é pleno. Nós temos ainda o Apocalipse, quando Cristo se apresenta ao apóstolo João, dizendo que é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. O próprio Tomé também, quando ele entra em contato com Jesus e ele toca nas feridas, que a gente critica muito Tomé por não acreditar. Mas Tomé toca nas feridas, toca no lado de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé, embora tenha sido considerado incrédulo, foi o único dos 12 que chamou Jesus de Deus. Nos evangelhos, entende? Nas narrativas dos evangelhos, o único dos 12 que chamou com todas as letras, dizendo que Jesus é Deus, foi Tomé, por ocasião da ressurreição. Isso a Globo não mostra, né? Tirando a brincadeira aqui com vocês. Bom, então, meus amados, de fato, todos os atributos que os amados já estudaram na pessoa de Deus Pai, acredito que estudaram muito bem, que o nosso expositor trouxe muito bem, tudo aquilo que vocês viram com o Pai se aplica ao Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não vai nem, digamos assim, aprofundar muito, porque é um ponto que, de fato, já está bastante bem colocado. Bom, nós vamos observar o ministério terreno de Jesus. E qual foi o ministério terreno dele?
Bom, a nossa declaração de fé coloca que é dividido pela trilogia ensinar, pregar e curar. Então, geralmente, a pregação era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ensino geralmente era voltado para os seus próprios seguidores. E a cura era voltada para todos. Logicamente que pode acontecer alguns contextos das narrativas dos evangelhos em que ele ensine as multidões e que ele pregue para os seus seguidores. Mas na maioria dos textos dos evangelhos, você vai observar que ele geralmente prega as multidões, ele vai lá e diz: eu sou a água da vida, eu sou a fonte da vida, eu sou o pão da vida, como lá em João. Ele diz que a luz do mundo, geralmente são pregações, ele geralmente traz para as multidões, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para as pessoas que ainda não creem nele. Os ensinos, geralmente, ele vai trazer para os seus seguidores, tanto é que você vai observar no próprio Sermão da Montanha, que os seus discípulos sentam-se adiante dele, sentam-se aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento do Sermão da Montanha, muito embora a multidão também estivesse ali acompanhando. E diz o texto bíblico que elas se admiraram do ensino de Jesus, e também o ofício da cura. E essa cura a gente pode estender também para a ideia da cura espiritual, traduzida no exorcismo, no ato de expulsar demônios. Jesus, ele trazia o bem-estar às pessoas. E esse bem-estar era físico e era também um bem-estar espiritual. Então esse foi o triplo ministério de Jesus Cristo. E que de fato ele tinha uma preocupação, e a declaração aqui coloca para nós de maneira muito clara, que a preocupação não era apenas com a alma, mas também com o corpo. Então quando Jesus fala lá: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, ele disse lá a mulher do fluxo de sangue, quando ele diz isso, ele está buscando uma restauração integral daquela pessoa. Não é apenas uma cura de doença, mas é uma mudança de vida, uma revolução no caráter, na atitude. Porque ninguém abraça o Senhor Jesus, ninguém recebia uma cura ou uma bênção do Senhor Jesus estando com o coração completamente fechado e rejeitando a sua messiandade. Então, o ato de ser curado, o ato de ter o demônio expulso, o ato de ser liberto por Cristo, era de fato um atestado de salvação. Aquela pessoa, ela estava salva porque só poderia receber algo de Jesus quem cria verdadeiramente que ele era o Messias Salvador. Então, isso aí já difere muito, inclusive, da prática neopentecostal que a gente tem hoje, em que a cura é um fim em si mesmo. Inclusive, o grande sociólogo de estudos protestantes, o Antônio Gouveia Mendonça, ele chega a chamar alguma dessas igrejas de agências de cura divina. Porque a preocupação com a cura é tão grande que não há preocupação com a conversão, que não há preocupação com a mudança de caráter, que não há preocupação em ter uma nova maneira de viver, que não há preocupação nem mesmo com a permanência no corpo de Cristo. E isso de fato é muito grave. No ministério de Cristo, a cura nunca foi um fim em si mesmo. Na verdade, era sempre algo atrelado, algo vinculado à ideia de salvação da alma. Muito bem. Nós temos ainda essa expressão, que é o Filho de Deus, ou Filho unigênito de Deus. E ele coloca para nós aqui, de maneira muito clara, que essa ideia Filho de Deus, ele está colocando que Jesus, ele é igual ao Pai, que ele é da mesma substância que o Pai. Ele compartilha também da mesma essência que o Pai, muito embora não seja o Pai. Ele é uma pessoa distinta do Pai. Mas ele é a mesma coisa no sentido das suas características, dos seus atributos base, Jesus tinha e o Pai também tinha. Agora, Filho de Deus, porque de fato, eternamente, aí uma doutrina cristã muito antiga coloca que o Filho procede eternamente do Pai. Esse proceder eternamente do Pai nos dá a ideia de que o Pai e o Filho tinham uma relação íntima e amistosa desde a eternidade. Então daí o Cristo encarnado, ele se chama o Filho de Deus, ou Filho do Homem, como é colocado também usando a expressão lá do profeta Ezequiel. Bom, então de fato ele se coloca não como filho qualquer, e sim como o Filho unigênito, que vem da língua grega, que significa de uma única gênese, de uma única origem.
é um filho no sentido único. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Em alguns contextos, os anjos também são chamados filhos de Deus, como lá em Gênesis capítulo 6. Eles podem ser chamados filhos... Aliás, perdão. Em Gênesis capítulo 6, eles não são chamados filhos de Deus. Mas, por exemplo, em Jó capítulo 34, quando diz que Deus assentou a pedra de esquina do universo e os filhos dele rejubilavam, muito provavelmente ele estava ali falando dos anjos. E você vai observar também em Jó capítulo 1, quando os filhos de Deus se apresentam perante Deus e Satanás se apresenta diante deles, ali também, muito provavelmente, ele está se referindo também aos anjos, tá? Houve aí um lapsozinho meu, quando eu falei de Gênesis capítulo 6, quando fala dos filhos de Deus, ali não se refere a anjos, em Gênesis 6. Ali se refere à linhagem descendente de Sete, que teve cruzamento, que se misturou com a linhagem pecaminosa de Caim, e houve o decaimento da humanidade de forma irreversível, e Deus mandou o dilúvio. É uma heresia, é um erro dizer que filho de Deus, de Gênesis capítulo 6, é anjo. Porque aí você vai correr em dois erros. Primeiro, de que anjo pode ter contato direto com humano sem intervenção de Deus, sem que Deus ordene. Problema número 2 é que anjo é assexuado. Como é que anjo vai engravidar a mulher? Então, você vai ver anjos fazendo muita coisa da Bíblia, menos anjos engravidando pessoas. Nem anjos e nem demônios. Claro que existiam crendices populares, existe ainda hoje, dessa ideia de que anjos ou demônios podem ter relações sexuais. Mas se eles tivessem relações sexuais, eles teriam que ser materiais e carnais. E se fossem materiais e carnais, não eram anjos, eram gente, que nem eu e você. Então aí já é um erro também gravíssimo. Bom, mais adiante nós vamos observar o tríplice ofício de Cristo. E nós vamos ver que Cristo, ele tem o tríplice ofício, alguns até acrescentam um quarto ofício, que ele vai exercer na era escatológica, mas nós vamos nos ater a esses três por enquanto. Então, Cristo é profeta. Nós vamos observar que ele mesmo coloca em Lucas 13:3 que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Em Mateus 13:5-7 ele coloca que não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E a multidão dizia, Mateus 21:11, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E por que Jesus era profeta? Ele era profeta porque ele representava Deus para o povo. Ele representava o decreto de Deus, ele representava a vontade de Deus, ele representava o propósito de Deus, ele representava os desígnios divinos perante o povão, perante as multidões. Então, portanto, por conta disso, Jesus, então, é considerado profeta. Aquele que verdadeiramente também revela o futuro, também pode se incluir nisso. Aquele que interpreta a lei, aquele que é o verdadeiro intérprete da lei, que traz o real sentido da lei. Isso também se aplica ao profeta. Os profetas geralmente são pessoas rejeitadas, humilhadas, constrangidas, escorraçadas, que enfrentam os poderosos em nome do Senhor. Nisso também o seu Jesus pode ser colocado, enquadrado como profeta. Mais adiante, Jesus também é colocado como sacerdote. Nós vamos observar isso, por exemplo, em Hebreus 9:15, em que Jesus é o mediador de uma nova aliança, em 1 Timóteo 2:5, em que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, em Hebreus 8:6, em que ele alcança o ministério mais excelente do que o de Arão, e por aí vai. Nós temos inúmeros textos bíblicos que representam Jesus como sacerdote. E por que Jesus é representado como sacerdote? Se o profeta é aquele que representa Deus para o povo, o sacerdote é aquele que intercede pelo povo perante Deus. E Cristo também, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, diz o autor aos Hebreus, e ele de fato está intercedendo por nós diante de Deus. Inclusive eu sempre faço uma comparação muito grande ali com aquele filme O Auto da Compadecida, em que Jesus é meio que o juiz duro e que Maria é a intercessora da misericórdia. A gente já debateu sobre isso aqui em outros vídeos do canal, mas o interessante é que, na verdade, Cristo é que é o nosso intercessor misericordioso. O apóstolo João nos coloca na sua epístola que ele é o nosso advogado fiel. Ou seja, ele é alguém que defende o réu da acusação. Inclusive, Satanás, ele é chamado de acusador. Diabo, em grego, não é? O acusador. Então, o diabo nos acusa perante Deus e quem nos defende, quem nos advoga diante de Deus é Jesus Cristo, indicando aí também, mais uma vez, o seu ofício sacerdotal,
porque o sacerdote é que levava as culpas do povo perante Deus. Por isso que o sacerdote comia da carne dos sacrifícios. O Levítico coloca isso de forma muito clara, que o sacerdote é aquele que leva sobre si os pecados do povo. Do mesmo jeito, também Jesus levou sobre si os nossos pecados. Por fim, nós vamos observar o ofício de rei. Inclusive, na própria crucificação, Jesus é chamado Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, que inclusive as 4 iniciais em latim, Jesus Christus res iodetarum, virou o famoso INRI, que existe aí na iconografia católica romana. Muito embora na iconografia grega isso nunca vai aparecer, na verdade aparece lá apenas Jesus Cristo, não tem essa abreviação. E é interessante a gente observar que ele coloca lá no Apocalipse 19:6, João, que na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos observar que em Daniel também já é profetizado sobre um rei cujo reinado não terá fim. Isaías fala também uma coisa muito parecida. Então Cristo também diz que ele é rei, só que o reino dele não é desse mundo. Inclusive ele diz isso para Pilatos, ele disse, se meu reino fosse desse mundo, os meus servos combateriam para eu não cair nas suas mãos. Mas como meu reino não é nesse mundo, eis-me aqui nas suas mãos, Pilatos. Não é? Então, Cristo ele é rei. Porém, ele é o rei no sentido salvífico, no sentido eclesiológico, ele é o rei da igreja, ele é o rei de todos nós, ele é o noivo da noiva, que é a própria igreja. E ele também será rei no sentido escatológico, quando ele haverá de reinar sobre toda a terra. Então, nós, como eu vinha dizendo a vocês, a gente ainda poderia aqui acrescentar o ofício de juiz, porque no período escatológico, Cristo ele vai exercer o ofício de juiz. Alguns personagens da Bíblia chegaram do Antigo Testamento a reunir 2 desses 3 atributos, não é? Por exemplo, Samuel era sacerdote, era profeta e era juiz. Davi era profeta e era rei. Abraão, ele era profeta e exercia, não era sacerdote, mas exercia atribuições sacerdotais, como sacrifícios. Jeremias, ele era sacerdote e era profeta. Mas, na verdade, apenas Cristo reúne esses 3 atributos. Então, a gente, para finalizar, quer indicar para vocês algumas leituras. A primeira delas, que eu vou indicar a vocês, é um livro de um teólogo muito famoso do século XX, o Oscar Cullmann, que ele tem como título o livro Cristologia do Novo Testamento, em que ele vai trazer uma explicação bem detalhada das questões cristológicas, e é importante que a gente aprenda, que a gente conheça esse material. É um livro relativamente grande, mas você com um pouco de paciência vai acompanhar a leitura. Vou indicar também para vocês um livro do Luiz Bercover. O Bercover tem como título o livro dele A Pessoa de Cristo. Não confunda o Luiz Berkhoff, que é o da teologia sistemática, teólogo calvinista, com o Luiz Bercover. Bercover é outra figura. O Bercover, ele traz esse livro A Pessoa de Cristo e ele vai analisar todas as discussões cristológicas dos 4 primeiros séculos, que é o fundamento, a base da nossa fé acerca da pessoa de Cristo. E, por fim, o nosso livro do Setanem, de Cristologia e Soteriologia, escrito pelo pastor João Evangelista Júnior. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido, aproveitado, que tenha sido algo de proveito. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se já, ative o sino das notificações, para que assim você possa receber os nossos vídeos de escola dominical, os nossos vídeos de comentários sobre temas da atualidade, e aí você vai ter várias outras opções para você continuar assistindo no nosso canal da AD Montese. Deus em Cristo te abençoe.